Meus amigos, bem-vindos de volta. Falávamos sobre a pessoa jurídica, a possibilidade de a pessoa jurídica responder por ato de improbidade. Estamos no segundo bloco do nosso primeiro encontro. Vejam, a pessoa jurídica pode, como nós vimos no final do bloco anterior, responder por improbidade. Como particular, e aqui, claro, nós estamos a tratar de uma pessoa jurídica que não é uma pessoa jurídica da administração pública, porque o ente que foi lesado, que foi vítima do ato ímprobo, é aquele que ajuiza ou que estará incluído na própria ação, processando eventualmente, ou eventualmente até defendendo, nós já veremos, o ato. Mas aqui nós estamos a tratar de uma pessoa jurídica que teria sido o particular ou um dos particulares que causou o dano. Basta pensar, por exemplo, numa fraude à licitação de ônibus escolares, de vans, e nós temos, por exemplo, os donos da empresa que teriam atuado em conluio com um agente público, e esses empresários teriam também pessoas jurídicas, ou seja, sociedades empresárias que teriam sido utilizadas para a prática. Essas sociedades empresárias que teriam as vans, etc. e tal. Então, embora haja ali as pessoas naturais, os titulares, os empresários que fizeram todo o conluio, vamos supor, eles valeram-se dessas empresas, dessas pessoas jurídicas. Então a pergunta é, elas podem, enquanto particulares, integrarem um polo passivo da ação de improbidade? A resposta é afirmativa, desde que, como acontece com todo particular, o ato seja em concurso com um agente público. E aí, nesse caso, como é que se dá a punição da pessoa jurídica? Eu vou tratar com mais vagar daqui a pouco, mas vejam, as sanções basicamente dos atos ímprobos são as seguintes: perda do cargo público ou da função, perda de bens, por exemplo, enriquecidos ilicitamente, ressarcimento do erário, suspensão dos direitos políticos por diferentes prazos, por exemplo, de 8 a 10 anos, multa de até 3 vezes o enriquecimento obtido ilicitamente e proibição de contratar com o poder público, receber incentivos, etc., pelo prazo de 10 anos, por exemplo. Então vejam, pode uma pessoa jurídica, faria sentido dizer que a pessoa jurídica terá seus direitos políticos suspensos? Claro que não. Então, essas sanções são aplicáveis sim à pessoa jurídica no que couberem, ou seja, guardadas as devidas proporções. As sanções podem sim, então, ser aplicadas. Essa é uma posição pacificada há muito tempo pelo STJ e muito importante em concurso público. Bem, falemos ainda então sobre os agentes que praticam atos ímprobos. Uma famosa, célebre, até bastante já clássica hoje em dia discussão sobre a improbidade é a possibilidade de os agentes políticos responderem por ato ímprobo. Durante muito tempo defendeu-se que não poderiam porque teriam um regime todo próprio de responsabilização. Hoje a matéria é pacífica. Os agentes públicos, políticos, um prefeito, um deputado, um vereador ou mesmo um governador podem sim ser sujeitos passivos da ação de improbidade, podem praticar ato ímprobo, respondem nos termos da LIA, da Lei de Improbidade, e, tratando-se de uma ação cível, não tem direito à prerrogativa de foro. Aqui não se trata de uma competência criminal e, pelo menos, claro, há divergência, durante muito tempo isso foi discutido, a LIA tem inegavelmente uma conotação sancionatória, mas o que prevalece é que a sua natureza é cível. E dessa forma, da mesma maneira que um prefeito ou um governador não faria sentido, seria até ridículo do ponto de vista jurídico que um agente pedisse prerrogativa de foro no inventário do seu pai. Vamos supor então que um agente político é um herdeiro e aí ele poderia pedir, por exemplo, um deputado federal para que o inventário tramitasse no Supremo Tribunal Federal? Claro que não, porque a matéria é cível. Isso ocorre também na cobrança de um contrato, numa ação de família envolvendo pensão alimentícia e assim por diante. Então, como os tribunais superiores fixaram a orientação de que a natureza da improbidade é cível,
todo esse regramento civil aplica-se à improbidade administrativa, o que significa dizer que os agentes políticos, em regra, respondem sim, à exceção de dois: o presidente de dois grupos, o presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nos julgados do Supremo, a exceção ao presidente é a única. Ou seja, o Supremo deixou bem claro que todo e qualquer agente político pode ser sujeito passivo de improbidade. À exceção do presidente, em virtude, segundo o Supremo argumentou, do seu regime especial de responsabilização com base no crime de responsabilidade. E embora os prefeitos possam responder conforme aquele antigo decreto-lei de 67, se não me engano, ou seja, embora tenham um regime de responsabilização especial, o Supremo disse que esse regime não exclui a responsabilização baseada na lei de improbidade. Só o presidente, portanto, é que está excluído da incidência da lei de improbidade por ter um regime todo próprio, previsto na própria Constituição, que é o do impeachment. Os ministros do Supremo também não estão incluídos, não podem ser. Não há uma discussão se pode, é uma discussão se sendo o que vai acontecer apenas que o processo vai para o Supremo. Isso aconteceu em um determinado caso. Um determinado ministro, antes de tomar posse, respondia a uma ação de improbidade e a ação foi julgada depois, quando o ministro já havia tomado posse. Entendeu-se que haveria uma deturpação da hierarquia inerente ao próprio judiciário, que aquela ação, não uma ação em que o polo passivo é um ministro do Supremo, não poderia ser julgado em primeira instância. Mas esse foi um caso isolado. Mas por que eu digo então que os ministros do Supremo também são exceção? Porque é o que tem dito reiteradamente o STJ. Então, embora nem todos os precedentes façam a ressalva do presidente da República e dos ministros do Supremo, o STJ tem esse entendimento e isso está sim nos julgados do STJ. Então não se esqueçam, agentes políticos, e um juiz pode ser entendido, e tradicionalmente em direito administrativo é entendido como agente político em sentido amplo, político no sentido da política nessa ideia de polis, de realmente um agente que é vitalício, que tem uma série de garantias e que integra um poder, que é membro, que é órgão, um verdadeiro órgão de um poder. Nessa hipótese, então, é possível entender que todos os agentes políticos estão submetidos à ação de improbidade, exceto o presidente da República e os ministros do Supremo. O que significa, então, que o prefeito, o vereador, deputado, governador, juiz, promotor, desembargador, todos respondem por ações de improbidade, sempre na primeira instância. Isso é muito importante, sem prerrogativa de foro, já que se trata de uma ação de natureza civil e não de natureza penal. Eu gostaria de ressaltar, mais uma vez, que o dolo que é exigido nos atos ímprobos do artigo 9º e do artigo 11 é o dolo genérico e que engloba, abrange tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. Aqui um ponto importantíssimo. Nós vimos, então, eu mencionei que o Ministério Público é quem mais ajuíza ações de improbidade. A legitimidade é só de duas figuras importantes, o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. Mas imaginemos, então, que o Ministério Público ajuiza a ação de improbidade, por exemplo, porque teria havido um dano ao erário do Estado de Santa Catarina. Nessa hipótese, qual posição processual poderá tomar o Estado de Santa Catarina por meio do Procurador do Estado nessa demanda? Nós temos aqui o que acontece com uma certa frequência no microsistema de processo coletivo, acontece também na ação popular. Nós temos aqui a figura do litisconsórcio móvel. Em outras palavras, a pessoa jurídica pode optar por ocupar o polo ativo junto com o Ministério Público, combatendo por entender que de fato se caracterizou ali um ato ímprobo, ou pode, eventualmente, juntar-se ao polo passivo, junto do réu da ação de improbidade, entendendo que não houve dano erário e que não há, na verdade, motivo
para o ajuizamento da ação de improbidade, devendo ela ser julgada improcedente, o pedido da ação devendo ser julgado improcedente. Então vejam aqui que daí surge essa nomenclatura litisconsórcio móvel, já que caberá à pessoa jurídica interessada decidir, avaliar o que favorece o interesse público, o que de fato favorece o interesse público, decidindo se houve ou não ato ímprobo ali, podendo juntar-se a quem está no polo ativo ou a quem está no polo passivo. E se se juntar a quem está no polo passivo, poderá apresentar contestação e contestar o pedido junto com o réu da ação de improbidade. O que é muito importante, ou seja, a própria pessoa jurídica entende que não houve ato ímprobo e defende o réu da improbidade. Isso acontece por vezes. Vamos falar agora sobre um ponto muito importante. Nós vimos então que o conceito de agente público é bastante amplo. Abrange inclusive aquele que exerce uma função pública a título transitório. E aqui eu pergunto, aquele que exerce, por exemplo, uma função de confiança, ou aquele que exerce um cargo em comissão, ou podem ser sujeito ativo da improbidade? Podem responder por improbidade? A resposta é claramente sim. Se o mesário, se o jurado pode responder, com ainda mais razão esse indivíduo que, por exemplo, exerce um cargo em comissão, sem dúvida alguma. Ok. Pessoal, agora eu gostaria de falar sobre as sanções, sobre as cautelares e as sanções. Vejam, a ação de improbidade tem uma série de dispositivos a fim de garantir a proteção do patrimônio público, da moralidade pública. E a sua cautelar tem uma especificidade muito conhecida. Já há muito tempo o STJ pacificou o entendimento de que a indisponibilidade de bens na ação de improbidade não exige prova do perigo de dano. O periculum in mora é presumido. É por isso que se fala, embora alguns processualistas até critiquem esse uso, mas a meu ver tem toda a razão, por isso que se fala que a indisponibilidade na ação de improbidade é uma tutela de evidência. Em outras palavras, exige-se a verossimilhança, exigem-se indícios da prática do cometimento do ato ímprobo e da autoria, apenas indícios suficientes para que o juiz determine a indisponibilidade dos bens daquela pessoa. Mas não se exige que essa pessoa, que é ré, por exemplo, na improbidade, que ela esteja a dilapidar seu patrimônio. Não é necessário que se prove o perigo da demora, o perigo de dano, como na expressão do CPC de 2015. Esse perigo ele é presumido. Então essa tutela não é uma tutela de urgência, porque não se exige comprovação da urgência. É uma tutela de evidência, basta que se prove a probabilidade do direito. É importante lembrar também que, embora a LIA se refira apenas aos atos que geram enriquecimento ilícito e aos que causam dano erário, quando se refere à indisponibilidade, a indisponibilidade pode ser decretada, pode e deve ser decretada na forma de tutela de evidência, com periculum in mora presumido, em qualquer tipo de improbidade, inclusive no caso de suposto cometimento de ato ímprobo do artigo 11, por violação a princípio da administração. Isso não está expresso na lei, a lei, de certa forma, omitiu o artigo 11 e não se referiu, quando falou de indisponibilidade da cautelar, não mencionou os atos ímprobos que violam princípios, mas isso é pacífico. Também nesse caso é possível decretar a indisponibilidade de forma a título de tutela de evidência. Uma outra questão muito importante e que tem uma relevância prática de primeira ordem é a possibilidade de se utilizar a prova emprestada numa ação de improbidade. Aqui aplicam-se os dispositivos do CPC e, portanto, como acontece em geral, a prova emprestada é admitida, sem problema algum.
desde que garantida a ampla defesa, garantida a ampla defesa e garantido o contraditório. É importante lembrar, entretanto, que essa ampla defesa e esse contraditório não exigem que as partes dos processos sejam rigorosamente as mesmas. Esse é um ponto de aprofundamento. Essa é uma discussão em processo, sobretudo em processo penal, mas também em processo civil. Então imaginem, por exemplo, que num processo envolvendo o servidor A, foi produzida uma prova. Pode ser, por exemplo, um processo criminal contra o servidor A, e nesse processo houve uma interceptação telefônica. Nesse processo, o servidor A faz afirmações incriminadoras e, inclusive, corrobora isso, faz afirmações de contar contas bancárias, dinheiro que entrou, dinheiro que saiu sobre o servidor B. Essa interceptação, que foi produzida num processo em que era parte apenas A, pode depois ser transladada como prova emprestada para a ação de improbidade em que B é réu, sendo que B não integrou o processo originalmente em que essa prova foi produzida? A resposta é afirmativa. Em outras palavras, sim, exige-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa, mas o contraditório e a ampla defesa serão assegurados no processo para o qual a prova emprestada foi trazida. Então agora, na ação de improbidade, o B poderá contraditar essa prova, poderá refutar essa prova, poderá rebater as acusações que lhe são feitas, mas ele não precisa ter sido parte no processo original em que a prova foi produzida. Do contrário, haveria uma total vulneração da ideia de prova emprestada, e a verdade é que a ampla defesa do contraditório, segundo prevalecem os tribunais superiores, não ficam prejudicadas porque a ampla defesa do contraditório podem ser efetivamente exercidas em sua plenitude aqui nesse processo. É possível refutar, eventualmente invocar alguma ilicitude, alguma inconsistência da prova conforme fora produzida no processo anterior. Mas é importante então lembrar que é plenamente possível o emprego da prova emprestada, desde que garantidos a ampla defesa e o contraditório. Isso é muito comum. É muito comum, por exemplo, que uma interceptação telefônica em um processo penal seja depois utilizada tanto num PAD, num processo administrativo disciplinar, e a súmula da STJ que admite isso, como também numa ação de improbidade. Aqui eu aproveito para falar um ponto muito importante, que é o seguinte: pode uma pessoa que não recebeu a sanção, perda do cargo na improbidade administrativa, ser demitida a bem do serviço público no PAD? Vejam, então imaginem, por exemplo, um servidor que subtraiu o laptop. Ele responde por peculato na esfera penal, um processo penal, responderá por uma ação de improbidade na esfera civil, e a própria entidade onde ele exerce sua função instaura um PAD contra ele. Na ação de improbidade, o magistrado decide aplicar, por exemplo, apenas duas sanções: ressarcimento ao erário e multa. Vejam que são várias as sanções, nós já as listamos rapidamente. E aí eu pergunto, é necessário aplicar todas elas? A resposta é não. O juiz verificará, no caso concreto, quais sanções devem incidir. Então é possível, por exemplo, aplicar apenas 3 das sanções, 2 das sanções ou todas as sanções, todos os tipos de sanções. Por exemplo, por vezes, a perda do cargo não será necessária. Talvez o ressarcimento erário e a multa sim, mas a perda dos direitos políticos, não. A proibição de contratar também não. Talvez todas sejam necessárias. Tudo dependerá, caso a caso, da fundamentação e do caso concreto. Mas então vejam, então na hipótese em que o juiz decidiu por aplicar apenas o ressarcimento ao erário e a pena de multa, pode ainda assim, no PAD, a comissão processante do PAD, composta na esfera federal por 3 servidores estáveis, demitir o servidor? A resposta é sim. As esferas são independentes, prevalece a independência das esferas. Nada impede, portanto, que na ação de improbidade o indivíduo não venha a ser
não receba, não venha a receber a pena de perda do cargo, mas que no PAD seja sim demitido. Também não é necessário que o PAD, o processo administrativo disciplinar, aguarde ao fim, o desfecho da ação de improbidade, da mesma forma que não é necessário esperar o desfecho da ação penal e assim por diante. As esferas são independentes, em caso excepcionalíssimo só é que haverá o efeito pan-processual do processo penal, em que o processo penal irradia efeitos, não falaremos sobre isso, é o artigo 935, parte final do Código Civil, mas a regra é que não. Ou seja, então é plenamente possível que o indivíduo, que haja perda do cargo na improbidade, mas não no PAD, ou vice-versa, e o que importa é que, ou por exemplo, até na ação penal, pode ser que se a pena for maior de 1 ano e o juiz fundamentar, é possível que haja a perda do cargo, mas o que importa é que qualquer uma delas pode decidir sem que uma sanção, a sanção de uma esfera, vincule, impeça ou exija que uma outra esfera sancione de uma determinada forma. Tudo bem? Isso é muito importante. Um outro ponto também sobre as sanções é o seguinte: o STJ entende que não faria muito sentido aplicar apenas a sanção de ressarcimento. Notem que o ressarcimento nem é propriamente uma sanção, apenas restitui o que sempre foi da administração e nunca deveria ter deixado de ser. Então, embora alguns casos que chegaram ao STJ envolviam a condenação do indivíduo por ter causado dano ao erário, por ter se enriquecido ilicitamente às custas do erário, mas esse indivíduo, por exemplo, foi punido apenas, sancionado apenas com ressarcimento. Nesses casos, o STJ reformou a decisão e entendeu e tem entendido em regra que o mero ressarcimento não é suficiente. Então, embora de fato o juiz tenha margem argumentativa para aplicar todas as sanções ou apenas algumas delas, o STJ, em ao menos alguns casos importantes, estabeleceu que o mero ressarcimento, quando as outras sanções não prescreveram, quando elas ainda podem e devem ser aplicadas, o mero ressarcimento não é suficiente, porque do contrário, não haveria propriamente nenhuma punição. O indivíduo, por exemplo, pegou dinheiro público e o máximo que ele vai fazer é devolver o dinheiro que ele pegou. Quer dizer, qual punição efetiva houve aí se ele simplesmente devolveu o que nunca deveria ter tomado? Então, nesse caso, o STJ, em casos análogos, em situações como essa, o STJ tem entendido que pelo menos deve haver a punição com ressarcimento e multa ou algo assim, suspensão dos direitos políticos, pelo menos uma outra sanção. E na prática é muito comum que sejam aplicadas todas ou 2 ou 3 espécies de sanções. Ok? Bem, agora, pessoal, vamos falar ainda sobre um ponto importante, um destaque muito específico e interessante, que é a perda do cargo na ação de improbidade. Vejam, nós vimos que o agente público pode perder o cargo, né? Está aqui, ele pode perder, na verdade aqui é perda do cargo. Então, o indivíduo pode perder o cargo que ocupa, mas o STJ fixou alguns pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, com uma certa frequência, os juízes, o Ministério Público pedia e o Judiciário em geral entendia que, pela prática do ato ímprobo, da natureza do ato ímprobo, o indivíduo seria indigno do trato com a coisa pública. Então, no passado, hoje ainda existe, mas é contrário à jurisprudência do STJ, no passado os juízes determinavam a perda do cargo qualquer que ele fosse. Então imaginem, por exemplo, um indivíduo que era prefeito, ou era, por exemplo, fiscal de saúde, ou exercia um cargo comissionado. E no exercício desse cargo praticou um ato ímprobo, pelo qual veio a ser condenado. Entretanto, depois da prática do ato ímprobo e antes da condenação, o indivíduo, por exemplo, faz um concurso público e passa a assumir um outro cargo. Poderia o agente perder o cargo
que não ocupava a época do cometimento do ato ímprobo, mas que veio a ocupar posteriormente? Em outras palavras, essa perda do cargo diz respeito a qual cargo? E ainda, outro caso julgado pela STJ. Imagine um indivíduo que é, por exemplo, auditor da Receita Federal, que tem um cargo público, que é servidor público efetivo e estável, inclusive. Esse indivíduo, então, passa a ocupar um cargo político, passa a exercer um mandato e elege-se prefeito, por exemplo, ou torna-se secretário municipal ou de estado. E aí, em virtude de um ato ímprobo praticado nessa condição de agente eleito, é condenado, vem a ser condenado por improbidade, e aí o juiz decide que deve aplicar a pena de perda do cargo. Eu pergunto, poderá esse agente perder o cargo de auditor da Receita Federal, que não foi o cargo utilizado para a prática do ato ímprobo, mas que ele já ocupava à época do ato ímprobo? Conseguiram captar os dois cenários? Ou seja, nós temos um caso em que o indivíduo não exercia ainda um cargo, ele passou no concurso depois, e nós temos um cenário em que ele já exercia um cargo, por exemplo, de auditor, mas o cargo que ele usou para a prática do ato ímprobo não foi o cargo de auditor, foi, por exemplo, a função de prefeito, o mandato de prefeito, o cargo de prefeito. Ele pode perder o cargo de auditor, que era o cargo que ele já ocupava, e pode o agente ímprobo perder o cargo que ele assumiu depois da prática do ato, mas antes da condenação, porque foi aprovado posteriormente em concurso público? As duas perguntas devem ser respondidas com um não, negativamente. Então vejam, não é possível, embora isso tenha sido discutido em inúmeras oportunidades e no passado até prevaleceu que sim, a posição atual do Superior Tribunal de Justiça só pode o agente perder o cargo utilizado para a prática do ato ímprobo. Então, se o agente praticou o ato ímprobo valendo-se de função comissionada, um cargo em comissão, na verdade, ele não tinha um vínculo estável, não tinha vínculo efetivo, foi nomeado em um cargo em comissão. E nessa condição pratica um ato ímprobo. Só esse cargo em comissão é que poderá ser perdido. A perda do cargo só pode abranger, limita-se, cinge-se a esse cargo utilizado para a prática do ato ímprobo. Se esse indivíduo vier a ser aprovado em um concurso público futuramente, antes da sentença condenatória, não pode o juiz fixar na sentença que perdeu esse novo cargo que ele só obteve recentemente por meio de concurso público. Tudo bem? De novo, há quem antigamente decidia-se em sentido contrário, valendo-se da ideia de que esse indivíduo não merece nem mesmo o trato com a coisa pública. Mas o STJ reduziu, basicamente rechaçou esse entendimento, e o que prevalece hoje é que só o cargo utilizado para a prática do ato ímprobo pode ser perdido. Faremos um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.